Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui, né, juntos em mais um domingo. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, ao universo, né, por permitir que a gente faça essa leitura que foi muito importante em nossas vidas, né? Foi e é muito, muito importante e significativo, né? Nenhum caminho é fácil, mas todos são possíveis, né? Basta a Isso gente aí. estar disposto e acreditar. Então, uma boa noite e um bom encontro para todos nós. E o Exatamente. conhecimento é a Eu melhor gostaria, forma de prevenção, né? né, Então, é eu sobre gostaria, isso. inclusive, de convidar todos, né, que estão aqui nesse momento, que vão assistir depois, que antes de qualquer coisa, faça uma respiração profunda, busque um centramento. Eu realmente também me sinto muito grata pela presença de cada um, né, pela colaboração de todos nós, né, nós três juntos aqui formando esse time, o que o universo nos uniu, né, nesse momento. Então, sou muito grata. Convido a vocês que respirem profundamente e se coloquem à disposição para receber, né? E vai ser uma noite, com certeza, uma live de muito aprendizado, com muito carinho que a gente traz aqui para vocês. Então, vamos lá. No capítulo 10, a gente vai começar falando sobre relacionamentos, né? Então, aí a primeira coisa que tem é uma afirmação positiva. Todos os meus relacionamentos são harmoniosos. A gente já viu aqui ao longo dessas lives que essa é a 11ª, né? É a 11ª live que a gente está aqui, a gente já viu o quanto que as afirmações positivas impactam a nossa vida e, na verdade, podem ter o poder de mudar a nossa vida, mudam a nossa vida se a gente permitir, né? E se a gente realmente der essa oportunidade. Então, gente, na verdade, é importante que a gente compreenda que na nossa vida a gente está se relacionando o tempo todo, tanto com a gente mesmo, quanto com as coisas, né? Quanto com pessoas. Então, tudo na nossa vida se relaciona. Quando eu estou lendo esse livro, eu estou me relacionando com ele. Então, assim, tudo na nossa vida se relaciona e a gente precisa compreender que, assim, que a primeira coisa que a gente precisa ver é assim, o relacionamento mais importante da nossa vida é o relacionamento que nós temos com nós mesmos. Então, por isso, a importância da gente olhar para a gente, da gente olhar para dentro e da gente realmente buscar melhoria contínua e cada vez mais se melhorar para que a gente, de fato, possa se relacionar melhor com a gente e, consequentemente, com os outros. Porque relacionamento é algo muito importante na nossa vida. E a qualidade dos nossos relacionamentos impactam diretamente na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar e na nossa saúde física e emocional. Aí, outra questão que é importante que a gente compreenda é que a gente tem a tendência de recriar eh, a forma que nós nos relacionávamos quando éramos crianças, com os nossos genitores, né, com os nossos cuidadores, com as pessoas que tiveram importância na nossa vida. Então, a gente termina levando esses relacionamentos ao longo da vida. E a gente termina se relacionando e se tratando da forma como a gente foi tratado lá atrás, pelas pessoas que eram importantes e caras na nossa vida. Então, a gente
pode mudar esse padrão. Se por acaso na nossa infância a gente teve relacionamentos que não foram legais, que não foram saudáveis, que não colocavam a gente para cima, que botavam a gente para baixo, a gente pode mudar isso sim, é possível, né? Agora, a partir do momento que a gente não olha para isso e que a gente não cura essas relações, a gente termina projetando no mundo o tempo inteiro. Então, daí a importância dessa consciência, né? É, se você prestar atenção, as coisas que você fala para você no seu dia a dia tem a ver com o que você ouvia quando você era pequeno, quando você estava na sua infância. Então, você era mais elogiado ou você era mais criticado? Se você prestar atenção realmente, você vai ver que você termina reproduzindo isso. Mas isso pode ser mudado. É possível, se você quiser, certo? E outra questão que é importante a gente compreender é o seguinte, que nossos pais, nossos cuidadores, eles nos deram o que eles tinham, o que era possível. Então, cada um está aqui fazendo o que é possível. Nem sempre a gente consegue ser aquilo que a gente gostaria de ser, né? Mas aquilo que a gente dá conta de ser no momento, ainda tem isso. Então, assim, o caminho não é a gente culpar, né, os nossos pais e os nossos cuidadores, porque eles deram o que eles sabiam e o que eles tinham, né? Então, nós somos vítimas de vítimas e está tudo bem, mas tomar essa consciência é uma coisa muito importante. Então, cada relacionamento importante que a gente tem na nossa vida é reflexo de relacionamento que tínhamos com um dos nossos pais. Exatamente isso que eu acabei de falar. E enquanto a gente não reprograma a nossa mente para funcionar diferente, a gente vai continuar funcionando daquela forma, né? Da forma em que a gente foi criado. Então, é importante que a gente compreenda que a gente tem essa oportunidade, gente, que a gente pode transformar isso, que a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com a gente e a forma como a gente se relaciona com o mundo. E a partir do momento que a gente faz isso, milagres acontecem na nossa vida. E aí eu vou abrir um pouco para que Jefferson e Claudinha possam fazer as considerações aí que eles queiram fazer em relação a isso, que com certeza vão ser considerações muito importantes. Claudinha, quer falar sobre isso logo? Não, Eu posso. eu li aqui no trecho desse capítulo, as relações são espelhos de nós mesmos. Isso é muito profundo, né? O que atraímos sempre reflete nossas qualidades ou nossas crenças sobre relacionamento. Então, reprogramar para uma coisa que realmente seja de acordo com aquilo que a gente deseja e não aquilo que a gente reproduz sem saber por quê, né? É o caminho, é isso mesmo, né, Rita? É isso aí. Exatamente. Nós... E, gente, aproveitando aqui já é 1 minuto, se vocês acham legal essa live, se vocês acham que ela impacta positivamente na vida de vocês, mandem um aviãozinho aí para pessoas que podem ser beneficiadas com esses conhecimentos, que são tão ricos, gente. Pronto, Jé, pode... Então, gente, nós estamos começando a parte 3 desse livro. Na parte 3, ela vai colocar tudo que ela falou anteriormente em prática, trabalhando cada ponto, né? Hoje nós estamos fazendo o relacionamentos e logo em seguida o trabalho. E aí depois em outras a gente, né, continua fazendo os outros temas. Então, nessa parte, né, que Renata falou, começou,
é extremamente importante a gente analisar o que nós ouvíamos, né, quando nós éramos crianças. Então, o que eu ouvia na minha casa? Ah, menino, você é um menino danado. Ah, você não vai ser nada na vida. Ah, você é feio. Então, certamente, isso vinha de pessoas que a gente tinha uma relação, né? E aí, se você ouviu de uma pessoa que você imagina que ela lhe amava, como, por exemplo, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, você reteve aquilo, né? Você reteve aquilo e você trouxe certamente para a sua vida essas coisas que você ouviu um dia. E isso reflete em nossos relacionamentos, e os relacionamentos aqui não é só relacionamento de uma pessoa com a outra, assim, em termos De de homem e casamento, mulher, né? relação, né? É no geral, relacionamento em geral. Nós nos relacionamos com tudo na nossa vida, né? Então, na continuação desse tópico, ela vai dar um exercício chamado nós e eles. Então, ela diz, ela chama, né, a gente para fazer essa prática. Vamos praticar, né? Então, vamos lá. Vou bem com calma para vocês entenderem, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Analise aí uma pessoa que lhe perturba. Uma pessoa que você acha que perturba a sua vida. Analise. Pense. Pensou. Agora, você vai escrever 3 características dela que você não gosta. Ou pense aí, né? 3 coisas que você não gosta ou 3 coisas que você gostaria que ela mudasse. Depois disso, você vai pensar onde eu sou exatamente da mesma forma quando faço as mesmas coisas. Pense, onde sou exatamente da mesma forma quando eu faço as mesmas coisas. Após você identificar isso, se pergunte, será que estou disposto a mudar? Porque certamente você vai encontrar algum elemento aí, quando você comparar a atitude dessa pessoa, né, com o que você, com a sua, a que você teria. Então você tem que estar disposto ou disposta a mudar esse padrão. Por quê? Porque quando você remove os padrões, os hábitos, as crenças, a pessoa vai mudando. Ou então ela vai sair da sua vida. Preste atenção nisso, né? Ou ela vai mudando, ou ela vai sair da sua vida. Às vezes a gente acha, um ciclo, eu não estou mais falando tanto com fulano, não acho que a gente tem muita coisa a ver mais, né? Uma amizade, enfim. Então, certamente algo ali está ocorrendo com relação a esse relacionamento, né? E aí a Louise Hay vai dando vários exemplos. Vou citar aqui alguns. Por exemplo, um chefe crítico. Então ela diz assim, ó, se você tem um chefe crítico, né, e impossível de agradar, olhe para o seu interior, ou o seu comportamento, né, compare o seu comportamento com o dele, porque o seu comportamento é igual ao dele, ou você carrega uma crença que faz com que você esteja vivenciando aquilo. Olha que coisa interessante, né? Como, por exemplo, aí você pergunta, que tipo de crença? Por exemplo, você acredita que chefes vivem criticando e são impossíveis de agradar. Você tem essa crença na cabeça. Não, todo chefe é arrogante, impossível de agradar, todo chefe é a mesma coisa, né? Então, quando você diz isso, você está alimentando em você uma crença. É isso?
E aí ela diz, por exemplo, outros exemplos que eu achei interessantes. Se você tem um namorado pouco carinhoso, que até lhe parece distante, analise-se para ver bem no seu interior, se bem dentro do seu interior não existe uma criança ou uma crença que se originou numa atitude de seus pais. Como, por exemplo, o amor é frio e distante. Não precisa de demonstrações. Então, por exemplo, você teve um pai. O amor não precisa estar demonstrando, não. Você acaba carregando essa crença de que o amor não precisa ser demonstrado, sabe? Se você tem um cônjuge que está sempre reclamando e pouco apoia você, olhe de novo para as suas crenças da infância. Um dos seus pais, aí ela questiona, né? Nesse caso, um dos seus pais estava sempre reclamando e não dava apoio à família. Aí ela questiona, e você é assim? Então, que padrões você repete? Que padrões você vivenciou e você repete? E aí, gente, ela termina dizendo que o único modo de mudar os outros é nos modificando primeiro. Atacar o outro, acusar é inútil. Você acha Maior que o verdade. outro vai mudar do dia para a noite, você acha que ele vai se transformar. Não é bem assim. E aí você vai viver com essas questões, com as mesmas questões. Pense, analise, né? E se frustrando, né? E se frustrando. Agora, quando a gente muda o mundo. Quando a gente muda de verdade, né? A nossa atitude, a nossa forma de ser. Quando a gente muda o mundo. É verdade. Aqui, né, dando sequência aí, o finalzinho desse trecho que o Jefferson fala, ela fala isso, né? Acusação é inútil. Acusar alguém é abrir mão de nosso poder. E eu sempre falo isso, né? Que a gente coloca o poder na mão do outro quando a gente olha para fora, olhar para fora no sentido de alguém me fez, todos estão contra mim, todo mundo sempre faz isso comigo. Será mesmo que é assim? Será? Porque quando a gente se coloca como vítima, ela fala isso, inclusive é a frase dela aqui, né? A vítima em defesa não enxerga uma saída. Então não tem como resolver, eu tenho que sentar e chorar, porque todo mundo está contra mim. Será que é mesmo assim? Né? Em quantos momentos da vida a gente consegue perceber que esse olhar para o outro, né, muitas vezes é para esconder o que a gente sente. E aí, se a gente ficar quietinho lá no nosso íntimo, fizer esse exame de consciência, né, que o Jefferson propôs aí, que a gente fala em todas as aulas, olhar para dentro de nós e refletir, por que que eu estou me sentindo assim? O que em mim, o que no outro, né, o que incomoda, por que que em mim está incomodando o que o outro faz? Então, o que em mim, eu sempre vou falar de mim. Se eu fico falando só do outro, eu perco a força. Aí eu não tenho como resolver. Mas se eu falar o que em mim, por que que eu estou incomodada? Né? Em mim está incomodada com essa situação que o outro faz. E aí eu posso lidar melhor. Não quer dizer que o outro realmente não possa estar fazendo coisas chatas, desagradáveis e tudo mais. Quer dizer, a vida está viva, né? As pessoas fazem coisas, as coisas acontecem. Mas quando eu olho para o outro e percebo dentro de mim por que que eu estou me sentindo daquele jeito, eu posso começar a mudar o meu olhar para aquilo. E se o outro continuar sendo como ele é e as coisas não fluírem mais entre a gente, vai acontecer como o Jefferson disse. O outro ele vai acabar se desconectando automaticamente. É uma coisa natural da vida. E aqui a gente tem um olhar metafísico, né? Que a Louise Hay sempre teve esse olhar acima da física. Então a pessoa pode falar, mas eu não quero ficar me colocando como vítima. Então o nosso convite faça essa reflexão. Você está sendo vítima ou você está sendo proativo nesse problema aí que você está enfrentando? Né? Se você está enfrentando qualquer problema de relacionamento e sempre reclama do chefe, sempre reclama do amigo, sempre reclama disso, sempre reclama daquilo, então será que não está na hora de você perceber se dentro de você também não é uma pessoa que está criando problemas ao invés de soluções? De Isso. repente todo mundo
também em volta está pensando a mesma coisa. Falando, nossa, todo dia essa pessoa faz isso, incomoda e atrapalha, né? Então, vale essa reflexão. E aí, aqui, nesse tópico que eu vou trazer para vocês, ela vai falar sobre atrair o amor. E nesse sentido, né, a gente vai falar especificamente do amor de relacionamento amoroso. E aí ela traz a sugestão de que a gente não faça uma busca frenética, né, desenfreada, atrás desse amor, naquela ânsia de preencher algo dentro da gente. Mesmo porque, como a gente traz toda a live aqui, o amor começa de dentro para fora. Enquanto eu não me amo o suficiente, Renata também já disse isso aqui em algum momento, um pouquinho antes hoje, que enquanto a gente não está preenchida do amor que a gente tem dentro de nós, fica muito difícil você buscar. E também muito pesado, porque você vai querer que o outro preencha dentro de você uma falta que você sente. Você sente essa ausência de amor, essa angústia, essa carência. Aí vai querer que o outro venha preencher, vai ficar pesado. Ele pode até ficar por um tempo. E, de repente, ele não aguenta e vai embora. Então, a sugestão da Louise Hay é que sair à procura do amor nunca resulta na chegada do parceiro certo. E só cria melancolia e infelicidade. O amor nunca está fora de nós, mas dentro de nós. Em termos práticos, alguém pode falar assim, poxa vida, mas todo mundo fala isso, mas como que resolve? Resolve exatamente assim, buscando compreender como funciona dentro de nós, né? Reconhecendo as emoções da nossa criança interior. Renata já falou aí dessas emoções da primeira infância, que normalmente elas são construídas a partir de ideias que foram trazidas pelos nossos cuidadores, pelos nossos pais, pelas pessoas com quem a gente convivia. Então, esses adultos à nossa volta, eles trouxeram para nós ideias a respeito de amor. Então, como os pais se relacionavam. Então, se a gente está com muita dificuldade de relacionamento, cabe fazer aí uma análise, escrever, pegar um papel e ir colocando. O que eu acredito sobre amor? Como meus pais se relacionavam? Como que eram os casais no meu entorno? Eu acredito que o amor é uma coisa boa? Ou tinha violência, tinha agressão, tinha abuso? O que era amor para mim, né? Começar a pensar sobre isso antes de ir atrás desse amor de forma exagerada, né? Com pressa, porque a pressa ela é inimiga da perfeição mesmo, né? Como a gente já ouviu falar. Então, não insista na chegada imediata do amor. Talvez você não esteja pronto, talvez você não esteja pronto para ele ou ainda não o bastante desenvolvido para atrair o amor que deseja. Interessante isso, né? A outra ideia que ela traz é que é para a gente não aceitar qualquer pessoa, né? Só para ter alguém do lado, e quantas pessoas fazem isso? Mantém relacionamentos difíceis ali só porque não pode ficar sozinho, porque é um padrão social, porque tem que manter a aparência, e às vezes o casamento está se arrastando, já era para ter acabado há muito tempo, né? Então, é preciso que não se aceite manter um relacionamento de aparência, essa é a sugestão que ela dá. Que tipo de amor você quer? Estabeleça o seu modelo. Isso aqui é a lista, né, gente? A lista, não sei se alguém que está aí já ouviu, mas a lista é para a gente fazer uma lista com as qualidades que realmente deseja ter no relacionamento e desenvolvê-las em nós mesmos. Olha o desafio, olha o desafio. Então, eu quero uma pessoa amorosa. Eu, Cláudia, gosto e desejo ter um relacionamento com uma pessoa amorosa, né? Mas eu sou amorosa? Aí fica a reflexão. Então, faz a lista, vê se você já é isso. Se não é ainda, começa a desenvolver isso dentro de você e a mentalizar que a pessoa que você quer vai chegar para você do jeito que você quer. Tá bom? Tem uma pergunta aqui falando sobre, investigar os ancestrais, né? Não. Isso é legal. Tipo uma investigação dos ancestrais da família em seus relacionamentos. Né? Exatamente. Eu fazendo a busca da minha ancestralidade em relação a esse aspecto, percebi um feminino ferido em grande escala na minha descendência do lado da minha mãe. Muitas mulheres, né, que passaram por situações difíceis em seus relacionamentos. E aí a gente conclui isso como feminino ferido.
Então, fazer assim, um levantamento histórico e, de repente, até ancestral vai ajudar. Na constelação familiar, a gente fala bastante disso. Rastrear as dificuldades. Agora, vai ficar preso lá buscando só o passado? Não. Você vai olhar o que não deu certo, vai entender o que pode estar repetindo de padrão na sua família, na sua vida, aí na geração que você está, e quebrar os padrões. Essa é a proposta. E uma forma de quebrar esse padrão é fazer esse exercício que a gente acabou de falar aqui. Faça a lista e desenvolva a lista em você mesmo antes de qualquer coisa, tá bom? Examine também o que pode estar mantendo o amor afastado. Seria crítica? Você é uma pessoa muito crítica? De repente você é uma pessoa que o tempo inteiro reclama, nunca tá bom, nada, né? Nada é bom para você o suficiente. Então, observa isso. Você tem sensação de ser indigno. Essa aqui é aquela pegadinha, sabe, do merecimento? Que as pessoas às vezes nem percebem, que ela, no fundo, lá no íntimo, ela nem se sente digna de ter um amor verdadeiro. Eu costumo perguntar assim, como você se sentiria se tudo isso aí que você quer tivesse acontecendo agora? Normalmente a pessoa paralisa, e ela começa a falar, ai, mas não sei, né? Não sei como eu me sentiria, porque não se sente merecedor. É uma questão bem importante aí. Desejos poucos razoáveis, por exemplo, eu quero um artista de cinema, uma pessoa extremamente bonita, num padrão que eu criei na minha cabeça, ou que eu copiei da mídia, das ideias que os outros têm aí a respeito. Então, tomar um pouco de cuidado com essas ideias. Imagem de artista de cinema, né? Ela fala de sequência. Medo da intimidade. Gente, você já se perguntou se você tem medo da intimidade? E a crença de que você não merece amor. São algumas reflexões bem legais para se fazer a respeito disso. E depois ela fala, esteja pronto para quando ele vier, prepare o campo, apronte-se para nutri-lo, sendo amoroso, você será amado. Esteja sempre aberto e receptivo ao amor. Será que a gente está sempre aberto e receptivo ao amor? Fica aí a pergunta. Mas lembre-se, não aceite qualquer pessoa só para ter alguém. Importante. E aí ela deixa uma mensagem, antes de passar para o próximo item, ela deixa uma mensagem que diz assim: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vivo em harmonia e equilíbrio com todos que conheço. Bem no centro do meu ser existe uma fonte infinita de amor. Agora, deixo esse amor vir à tona. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, todo o meu ser e irradia-se de mim em todas as direções, voltando a mim multiplicado. Quanto mais amor uso e dou, mais tenho para dar. O suprimento é infinito. Sinto-me bem com o amor e essa sensação é uma expressão de minha alegria interior. Eu me amo. Portanto, cuido carinhosamente do meu corpo. Amorosamente, eu o alimento com comidas e bebidas nutritivas. Amorosamente, exercito e arrumo o meu corpo. E ele, com carinho, me responde com saúde e energia vibrantes. Eu me amo. Portanto, dou-me um lar confortável que atende minhas necessidades e onde sinto prazer de morar. Encho seus cômodos com a vibração do amor. E assim, todos os que neles entram, eu inclusive, sentem esse amor e por ele são nutridos. Eu me amo. Portanto, trabalho no que realmente gosto de fazer, usando meus talentos e habilidades criativas. Trabalho para e com pessoas que amo e que me amam, recebendo um bom pagamento pelos meus serviços. Eu me amo, portanto, ajo e penso de forma carinhosa com todos, pois sei que o que dou volta a mim multiplicado. Atraio somente pessoas carinhosas para o meu mundo, pois elas são um reflexo de mim. Eu me amo, portanto, perdoo e liberto totalmente o passado e todas as experiências passadas.
eu estou livre, eu me amo. Portanto, vivo plenamente o presente, vivenciando cada momento como bom e sabendo que meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois sou um filho amado do universo e o universo, com todo amor, cuida de mim agora e para sempre. Tudo está bem no meu mundo. Né? Que Veja como é lindo. importante essa mudança, a gente observar uma mudança de, de, de comportamento com relação, de pensamento, uma mudança de pensamento. Né? Veja, transformar tudo que a gente pensa de negativo em algo que nos ajude mais, porque o negativo está aí e ele não está servindo de absolutamente nada. Às vezes nós estamos presos em correntes e não queremos soltar essas correntes. Né? Talvez porque estamos acostumados ou já até sabemos a conviver com essas correntes. Né? Nós já aprendemos a viver acorrentados. Mas o bom é quando a gente se permite se soltar, se livrar, né? Livrar de padrões, livrar de pensamentos negativos que só lhe colocam para um lugar que você já experimentou e sabe que não é agradável, né? E tem uma coisa aí que é muito legal, que a gente já vem falando aqui também, né? Porque muitas vezes a gente termina ficando em lugares desconfortáveis por medo de simplesmente se dar a oportunidade de ter um padrão de comportamento diferente. Gente, tem alguém dizendo aí, Cris está dizendo que está mudo. Continua mudo. Para mim, Vocês estão tá normal. ouvindo? Aqui tá normal. E Jefferson Aqui também, né? também. Eu também. Será que Eu ele não tô, tá com algum problema lá na internet dele? pode ser que sim. Gente, aí agora a gente vai para o capítulo 11 sobre o trabalho. Hum, Sinto-me plenamente realizado com o que faço. Seria incrível, né, que cada um de nós pudéssemos viver isso e afirmar cada dia, né, que a gente está feliz, que a gente tá bem com o nosso trabalho, que a gente trabalha em algo que a gente ama e que faz a diferença na minha vida. Só que, infelizmente, isso não é uma verdade para muitas pessoas, infelizmente. E muitas vezes, né, as pessoas falam exatamente ao contrário, não suporto esse emprego, odeio meu chefe, não ganho o suficiente. Então, uma série de afirmações negativas e que terminam trazendo mais disso para a nossa vida, né? Então, caminho mais certeiro e o caminho mais assertivo que a gente pode ter é quando a gente resolve ter uma visão mais positiva, né? E acreditar que o que a gente quer, se ainda não é o que a gente tem, mas que a gente está caminhando, né? Que esse emprego que a gente está no momento é um caminho para a gente chegar ao emprego que a gente sonha, que a gente deseja, né? E onde a gente vai viver cada dia com alegria, né? Com tesão, né? Com ânimo, porque isso é vida, gente. Diferente disso é sobreviver, não é viver. É apenas sobreviver. E a gente pode conseguir isso, a gente pode conquistar isso. Agora, para isso, a gente precisa realmente mudar o nosso padrão de pensamento. Então, tudo é sobre nós e tudo é sobre a gente se permitir mudar, a gente se permitir o novo, a gente se permitir é, ser diferente e, com isso, conquistar padrões melhores que façam mais sentido para a nossa vida, né?
E a gente precisa entender, e isso é muito importante, que existe um padrão na nossa consciência que está atraindo tudo que a gente tem. Então, quando a gente compreende isso e a gente começa a trabalhar nesses padrões, né, a gente começa a se abrir para novas conquistas, para conquistar o que de repente a gente quer, né? E para que a gente possa falar aquela afirmação do início, né? Sinto-me plenamente realizado com o que faço. Então, isso está diretamente ligado ao nosso padrão de pensamento. Então, assim, em sua mente, olhe tudo que há no seu atual ou antigo emprego e o abençoe com amor. A gente abençoar tudo que a gente tem, gente, é outro caminho que é fundamental, porque quando a gente abençoa o que a gente tem e a gente começa a olhar as pequenas coisas de forma positiva, aquilo vai ter um impacto imenso sobre a nossa vida e sobre os nossos resultados. Então, é mais ou menos isso. A gente está aqui criando a nossa realidade o tempo todo e depende de nós e da forma que a gente escolhe viver e da forma que a gente escolhe estar no mundo. Então, vamos fazer escolhas mais saudáveis para o trabalho, para relacionamento, para prosperidade, para tudo, gente. Porque a gente tem esse poder e esse poder é só nosso. Veja que coisa interessante, né? Renata começou falando sobre os pensamentos. Então, veja, você de repente está insatisfeito ou insatisfeita com o seu trabalho e só faz reclamar. Ah, eu não suporto esse emprego, odeio o meu chefe, é um saco me acordar de manhã para ir trabalhar. Mas veja, quando você está na reclamação, direto, todo dia, todo dia, todo dia, isso faz bem para você, isso faz bem para as suas emoções, para os seus comportamentos, para a sua maneira de agir dentro do sistema ali, daquele trabalho. Você acha que isso faz bem? Né? A gente sempre tem que pensar que há um outro caminho, há alternativas, agora a gente tem que ter ação. O problema é que às vezes a gente fica na reclamação e esquece a ação, né? E é muito importante a gente reconhecer, não estou satisfeito, não, né? E ir em busca do outro caminho, né? De um caminho melhor, em que você se sinta melhor, né? Então, pensem nisso. E às vezes, né? E às vezes, Jefferson, tem uma coisa, às vezes a gente pode até começar a olhar diferente para aquilo que a gente tem hoje. A gente não precisa necessariamente, porque eu costumo dizer que assim, que grandes mudanças vêm com pequenos passos constantes todos os dias, né? Então é sobre isso. Ninguém sobe uma escada correndo, não é um degrau por vez. E Isso é aí, maravilhoso, não né? é? E dessa forma a gente chega lá. E isso, gente, isso não é teoria, isso é prática. Mas a gente precisa, como o Jefferson falou, é ter coragem de ter atitudes diferentes e de fazer escolhas diferentes. É Para ter verdade. resultado diferente, é importante começar a fazer escolhas diferentes. Eu É. acho que aqui cabe a gente lembrar que se uma pessoa está numa situação muito complicada e ela não tem assim uma solução, uma afirmação que ela comece a fazer, né? Uma afirmação que ela escolha lá, tipo essa que você acabou de falar no início. Sinto-me plenamente realizado com o que faço. Escreve essa afirmação, vai repetindo, vai usando ela e aí deixa acontecer. E o resto vai acontecendo, porque você vai começar a agir. E olha E, só que coisa. Ah, diga, vai, Renata, diga, e que eu concluo e muitas começo vezes o a gente próximo não ponto. precisa saber o como, a gente só precisa ir dando pequenos passos, que aí o universo, Deus, Jeová, seja lá quem você acredite, porque tudo leva a um caminho só, vai colocando.
vão se abrindo, portas vão se abrindo, né? Lá no final do túnel sempre tem uma saída estratégica, sempre tem. Engraçado, eu vou dar um exemplo prático nosso, para vocês verem que coisa interessante. Nós estamos analisando alguns vídeos aí, e aí a gente, quando viu o vídeo pela primeira vez, disse, Ave Maria, coisa, não gostei, não gostei, não gostei. Mas aí a gente parou, respirou, vamos olhar novamente. Quando a gente olhou pela segunda vez, já não era mais a mesma coisa. A gente já tinha identificado alguns outros elementos que são elementos positivos. E os negativos a gente anota para transformar, né, para ser ressignificado. Então veja que coisa interessante. Você começar a olhar as coisas também de outros ângulos. E não se aperrear tantos, né, fazer aquele bicho de sete cabeças, aquela coisa como se a vida tivesse acabado, ou como, né? Com isso, a gente só entrega as nossas emoções, né? Porque a gente se embriaga ali de coisas ruins, e o que é que a gente entrega para a gente mesmo e, consequentemente, para o outro? Coisas ruins, né? Bom, Até continuando. porque é uma escolha, né? A gente Uma escolhe escolha. como a gente quer olhar, né? Se olhar de uma forma negativa, de uma forma que não é legal, aquilo vai ser bom para a gente, né? Ou vai ser ruim, ou vai nos fazer sentir mal. Então, não é negar, né? Não é aquela positividade tóxica, não é nada disso, mas é a escolha do olhar que a gente vai ter sobre, inclusive para transformar, né? O que precisa ser transformado. Para melhorar, né? Isso. Continuando o próximo tópico, ela fala sobre uma afirmação para conseguir trabalho. Essa frase, essa afirmação é um pouquinho longa, assim, maior do que as outras, que é uma frase só, mas é bastante interessante. Então, depois, quem quiser, né, solicita aí para a gente envia. E ela diz assim, ó, estou totalmente aberto e receptivo a um ótimo cargo novo. Um que usa todos os meus talentos e capacidades e me permite expressar-me de forma criativa, de maneira que me gratificarão. Trabalho para e com pessoas que amo e que me amam e respeitam. Numa localização esplêndida e ganhando um bom dinheiro. Então, nós vamos co-criando, né? Quando nós temos um pensamento desse, afirmativo, nós vamos co-criando. Mas lembre-se, nós precisamos também ter a ação. Sempre. E aí ela continua sempre, né? E aí ela continua falando que se você chega no trabalho, né, alguém sempre perturba você, se você tem alguém que sempre lhe perturba, alguém que sempre está lhe criticando, alguém emburrado, direto, essa pessoa é extremamente emburrada, alguém cruel, tente ver o lado bom que essa pessoa tem. Tente ver o outro lado. Sabe por quê? Até para você se preservar, né? Porque quando você só consegue enxergar o lado negativo, e se é disso que você precisa, você vai colar naquela pessoa. Você vai colar. Você vai viver exatamente aquilo que você está querendo ou está precisando vivenciar, né? Então, enquanto você vir apenas nessa pessoa aquele elemento, né, que lhe causa alguma coisa, você vai estar indo em uma direção que certamente não vai lhe levar a um bom lugar. Você vai continuar nas reclamações e achando que aquela pessoa é daquele jeito e ela e aí você vai ficar alimentando, né, uma coisa que não cabe a você, né, e não vai lhe fazer bem. Então ela vai nos falando sobre essas questões. Então procure, uma coisa também que eu queria falar sobre o item anterior é que você,
além de mudar, né, além de abençoar todas as coisas, vocês imaginam o que é acordar e agradecer a cama de vocês, a cama confortável, a noite de sono boa, os travesseiros, os lençóis, as coisas que você tem em casa que lhe proporcionam uma vida mais fácil, né? Já pensou a gente agradecer? Então, a gratidão é muito importante para a nossa vida, né? E para a gente transformar crenças limitantes. E muda Então, nossos caminhos mentais, isso é provado, é, né? Constrói novos caminhos neuronais. Vale salientar isso. então a gente precisa estar nesse caminho de afirmar positivamente, né? Sem ser, como Renata disse, uma positividade tóxica, mas ser mais positivo com relação aos seus caminhos, aquilo que você vai vivenciar e as pessoas. É isso mesmo. No próximo tópico vem um exemplo, né? Daí ela vai falar de uma pessoa, de um cliente dela, né, que era pianista, e arrumou um emprego num clube, e lá onde ele ia trabalhar, o dono era famoso pela grosseria e mesquinhez, a ponto de todos os funcionários o terem apelidado de Senhor Morte. E o que ela aconselhou? Ela aconselhou, explicando para ele, né, que todas as pessoas têm dentro delas boas qualidades. Então, ela disse, não ligue para o modo como os outros reagem a esse homem. Ela quis dizer o seguinte, crie você a maneira que você vai enxergar essa pessoa. Isso acontece muito também, né? Quando a gente chega num lugar novo, as pessoas logo chegam explicando, olha, fulano é assim, alguém, né? Então, procure evitar enxergar pelo olhar do outro. Procure criar sua própria interpretação dos fatos, conhecer a pessoa a fundo. E nesse trecho aqui, eu quero chamar a atenção para uma outra percepção que eu adquiri ao longo e que provavelmente o Luiz Rey fala disso também em algum momento, que é a gente olhar para o outro com uma amorosidade, entender que dentro de cada pessoa existe uma criança interior que muitas vezes pode estar ferida. Que aquela criança, que aquela pessoa que é tão reativa, crítica, intratável, né, que a gente muitas vezes se depara, e isso é real. Como a gente sempre fala, que nós não negamos a realidade. Nós só queremos que a realidade seja vista de uma forma que nos convém, que nos faça sentir bem, que a gente consiga lidar com ela. Porque ficar forçando, falando da coisa que não está dando certo, não está ajudando. Então, a gente só quer melhorar essa realidade. Ela existe, os fatos existem e acontecem. Então, você vai se deparar com pessoas extremamente críticas e reativas, e o que você faz para lidar com isso? Procure lembrar que dentro daquele ser existe provavelmente uma criança ferida, ou seja, uma outra... quando a gente fala em criança ferida, parece que é uma criança, uma pessoa, né? Mas, na verdade, a gente está falando das memórias de infância, que essa pessoa vem trazendo, né, muitas vezes sem consciência, ela não está percebendo que ela está reagindo a emoções antigas. Os gatilhos que a pessoa desperta nela levam ela a reagir. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas assim. E aí a gente deve começar a olhar para essa pessoa e fazer as afirmações, é a sugestão dela. Aqui, um pouco antes, né, no trecho anterior, ela fala, se a pessoa é cruel, afirme que ela é gentil e cheia de compaixão. Você vai virar para a pessoa e vai falar isso? Não, né, gente? Vamos ser coerentes. Você vai fazer as afirmações do seu mental para criar esses novos caminhos neuronais que a Renata falou. E quando você perceber, essa pessoa pode, de repente, nem ser agressiva com você. Porque, naturalmente, você também não vai ser agressivo com ela. Porque quando você olha para a pessoa, essa pessoa é isso e aquilo, você também já vai armado. E se você vai desarmado, você pode desarmar outra pessoa. De repente, ela também mesmo, se Claudinha. relaciona com você de uma maneira mais leve. Né? Então, vale a pena pensar sobre isso. Se você aí está vivendo alguma situação em que a pessoa que você convive está dando trabalho, isso pode ser um relacionamento, pode ser em casa, pode ser no trabalho, vá tratando desse modo. Tente perceber o que você pode fazer para mudar isso de uma maneira amorosa, sem ficar buscando
as fraquezas, os defeitos do outro, porque todos nós temos. Em uma medida ou outra, todos nós temos as nossas fraquezas. Então, se você se considera uma pessoa extremamente perfeita e todo mundo está errado do seu lado, pare para pensar. De repente tem alguma coisa aí que você não está percebendo sobre você. E aí, olhando o outro com amor, a gente vai desconstruindo essas ideias e vai amenizando esses conflitos, né? Então, ela conta que o pianista seguiu o conselho à risca e começou a receber calorosos elogios do seu patrão, que, além disso, logo passou a lhe dar gratificações e a contratá-los para tocar em vários outros clubes. Os outros empregados, que continuavam enviando pensamentos negativos ao patrão, ainda eram maltratados, tá? E aí, depois ela vai dar uma sugestão sobre salário, né? Se você gosta do seu emprego, mas acha que não está ganhando bem, ela sugere que você faça uma afirmação para que mude essa condição e você receba um salário melhor. Então, ela diz assim, ó, afirme que você merece um pagamento maior, porque é um ótimo funcionário da empresa e seus proprietários estão dispostos a compartilhar seus lucros com você. Ao mesmo tempo, continue trabalhando o melhor possível, pois então o universo saberá que você está pronto para ser elevado a um outro e melhor cargo. Sua consciência o pôs onde você está agora, e ela o manterá lá, ou levará para um emprego melhor. Só depende de você. Tinha uma frase que eu ouvi muito tempo e sempre repito, que é assim: você está onde você se põe. Então, você está aí nesse lugar que não está confortável, não está feliz, você se colocou aí e só você pode sair daí. Só você pode se tirar daí. Então, fica essa sugestão aí, tá? Use as afirmações, que é a nossa maior indicação aqui, né? Nós temos afirmações em tudo quanto é lugar. Eu tenho aqui um computador cheio de adesivos com as afirmações que eu desejo manifestar. E eu procuro não afirmar. Por exemplo, mesmo que eu tenha um problema, e todos nós temos, né, problemas, eu procuro minimizar esse problema e não ficar falando dele. Então, às vezes a gente conversa até entre nós, fala, nossa, mas você estava passando por isso, né? A gente entre nós não fica reclamando. Por quê? Porque isso não vai ajudar. Então, às vezes você até passa por algumas situações, mas ao invés de ficar afirmando aquilo e trazendo aquela afirmação que não está dando, daquela situação que não está funcionando bem, a gente evita e põe em prática as afirmações de como aquilo que a gente quer que aconteça, e não daquilo que a gente não quer, tá bom? Essa é a minha sugestão. Preciso que a gente mude, né? Mude o padrão. Bom, já estamos, Renata aí já disse que estamos quase no nosso tempo. Então, hoje, a gente viu relacionamento e trabalho, depois a gente vai ver sucesso e prosperidade, né? E aí a gente vai seguindo nessa coisa mais aplicada, certo? A primeira parte foi a teoria geral e agora ela vai aplicando as áreas da nossa vida, as áreas importantes da nossa vida, certo? E aí a mensagem final do capítulo, ela diz assim: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Meus singulares talentos e habilidades criativas fluem através de mim e se expressam das maneiras mais gratificantes. Existem pessoas lá fora sempre procurando pelos meus serviços. Sou sempre requisitado e posso escolher o que quero fazer. Ganho bem trabalhando no que me satisfaz. Meu trabalho é uma alegria e um prazer. Tudo está bem no meu mundo. Então, pense. A reclamação, muitas vezes, é a inimiga da ação. Então, vamos parar de reclamar, de se criticar. Vamos nos dar uma chance, né? Dar uma chance de ver as coisas por outro ângulo, de outras maneiras. Existem muitos caminhos e a gente pode escolher qual caminho quer seguir. Então, a gente agradece a todos vocês. Um grande abraço, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente. E pessoas que estão acompanhando, né, todas, e a gente só tem gratidão no coração. Até a Obrigada, próxima. gente. Beijo. Boa noite. Ótima semana, gente. Boa Ótima noite. semana.